Boa noite primeiro aos convidados, boa noite ao pessoal que está nos assistindo. Eu sou o Enzo, eu sou associado e membro da UJL Rio Grande do Sul, e eu e a Cíntia Barbosa hoje seremos os mediadores deste evento, com o tema Educação é Atividade Essencial. Então eu vou falar um pouco do que é a UJL. A UJL nasceu no ano passado, com o intuito de trazer e falar um pouco sobre as expectativas da juventude dentro dos meios escolares e da educação, trazer o movimento liberal para a discussão das universidades, do movimento secundarista também, e representar essa luta dos estudantes nesse meio. O LOLA, o Late of Liberty Alliance, é uma instituição internacional que está presente em todos os continentes do mundo e em 11 estados do Brasil. Ela tem também com o intuito de trazer a liberdade para dentro dos espaços de discussão feminina e trazer essa independência da ideia feminina também. Os núcleos da UJL e do LOLA no Rio Grande do Sul são recentes. A UJL foi fundada em setembro do ano passado e o LOLA em janeiro deste ano. Então, se vocês tiverem a intenção e puderem entrar e acessar dentro dos meios de comunicação da UJL e do LOLA e descobrir o que são esses grupos de discussão sobre a liberdade e o liberalismo, a gente fica muito feliz. Contamos com a participação de vocês, as portas dos dois grupos estão abertas e o link para o formulário de acesso vai estar aqui na descrição da live. Passo agora a palavra para a Cíntia, que vai continuar com a mediação. Bom, obrigada, Enzo. Bom, boas-vindas de novo para os nossos convidados, para as pessoas que estão nos assistindo. Meu nome é Cíntia Barbosa, eu sou associada do LOLA Brasil e, mais recentemente, do LOLA Rio Grande do Sul. A gente começou esse ano, inclusive, esse é o primeiro evento do LOLA Rio Grande do Sul. A gente se associou ao UJL, então muito obrigada para essas pessoas que estão participando desse momento histórico aqui para o nosso núcleo no Rio Grande do Sul. Bom, os convidados que hoje aqui estão, eles são lideranças liberais que têm se destacado muito na luta pelo acesso à educação, nessa situação de pandemia, e uma cobrança muito grande do Estado para que saia dessa situação de inércia. Porque o que a gente luta não é uma volta às aulas incondicional, sem protocolos, mas que se pense, que se estruture, que o Estado não simplesmente fale assim, bom, a gente está em pandemia, não tem o que fazer. Então, hoje, a gente está aqui com a Amália Tortato, que ela é vereadora de Curitiba. A gente está com o Fábio Osterman, que é deputado estadual do Rio Grande do Sul. A gente tem outra nossa convidada também, que é a Mari Pimentel, que ela é vereadora aqui de Porto Alegre, que ela está com um probleminha de conexão, mas daqui a pouco ela volta a conversar com a gente. E tanto a Amália quanto a Mari, elas são associadas do LOLA, inclusive mandatárias do LOLA. E o Fábio também está ligado a movimentos liberais, ele é líder livres, e um grande apoiador da UJL também, e também do LOLA, né, Fábio, que a gente também apoia todos os movimentos liberais. Bom, o objetivo desse nosso bate-papo, dessa conversa, é que seja bem informal. A gente quer a participação de todo mundo que está nos assistindo. Mande bastante perguntas no chat, isso vai ser fundamental para a gente, para a nossa dinâmica. Só esse início agora, que eu e o Enzo, a gente vai fazer umas perguntas em ordem para os nossos convidados, para que eles possam se apresentar e dizer um pouquinho como é que está sendo essa experiência. Então, vamos começar contigo, Amália. Conta um pouquinho da sua trajetória, da sua história, como está sendo essa articulação aí em Curitiba. A gente sabe que você é presidente da Comissão de Educação, aí da Câmara de Vereadores, tem lutado bastante no sentido da educação. Seja bem-vinda, que fique muito à vontade. Obrigada, boa noite. Quero começar, então, parabenizando o Enzo e a UJL e a Cíntia e o LOLA por esse evento. Estou me sentindo aqui uma intrusa no primeiro evento do LOLA Rio Grande do Sul, mas a família do meu marido é aí do Rio Grande do Sul, então eu tenho um pezinho também aí na terra de vocês, então não sou tão intrusa assim. Obrigada pela oportunidade de participar desse evento. É um prazer sempre estar no mesmo evento em que o Fábio Osterman está, porque é um cara que eu acompanho há bastante tempo, admiro e respeito, e também fazendo esse evento junto com a Mari, que foi recém-eleita junto comigo, né, na mesma eleição agora de 2020, vereadora em Porto Alegre. Um prazer estar aqui com vocês. Então, eu sou a Amália, eu nasci, na verdade, no interior do Paraná, numa cidade pequena, lá de Telemaco Borba, e vim para Curitiba com 18 anos para estudar. Sou formada em engenharia mecânica, trabalhei durante alguns anos como comissária de voo, e
além de tudo isso, já fui também empreendedora, que foi um dos motivos que me fizeram querer entrar na política, por presenciar de perto e sentir na pele a burocracia do Estado, e também por ser comissária de voo e conhecer outros lugares, a vontade de morar fora do Brasil, de buscar uma segurança fora do Brasil, também me fez querer entrar na política, porque em algum momento da minha vida eu entendi que, na verdade, eu não queria morar fora do Brasil, eu queria morar num país melhor. E aí, em vez de morar fora do Brasil, eu decidi ficar no Brasil e ajudar a construir esse país melhor que eu gostaria de viver, e aí tendo a oportunidade de ficar perto da minha família. Então, esses foram os motivos que me levaram a querer entrar na política, e agora tive a honra de ser eleita e vereadora pela capital paranaense, Curitiba, e começando o nosso mandato. Então, para falar um pouquinho do tema do nosso bate-papo de hoje, nós já tivemos ali, no começo do nosso mandato, a alegria de conseguir, já nas primeiras semanas de mandato, a alegria de conseguir aprovar o nosso primeiro projeto de lei. Foi o primeiro projeto protocolado que pretendia transformar a educação, por meio da oferta de atividades presenciais, num serviço essencial, justamente porque a nossa preocupação era que as escolas não permanecessem fechadas por mais tanto tempo. Nós já assistimos aí em 2020 praticamente o ano inteiro de escolas fechadas, né? As escolas abriram ali no começo de 2020, fecharam em meados de março e não voltaram a reabrir. Então, nossa preocupação era essa, nós apresentamos esse projeto e tivemos a alegria de ter o projeto aprovado. Mas nem tudo são flores na vida, né? Então, embora o nosso projeto tenha sido aprovado, o prefeito de Curitiba, recentemente, não tem respeitado aí essa lei que já está em vigor, ele já sancionou a nossa lei, né? Então, a lei já está vigente, mas mesmo assim, as aulas da rede municipal de ensino continuam suspensas. Inclusive, ontem, ele soltou um novo decreto, reforçando que as atividades presenciais nas escolas da rede municipal de ensino de Curitiba estão suspensas por tempo indeterminado. Então, esse a minha contribuição inicial aí para a gente começar o nosso bate-papo. E, como você falou, eu sou presidente da Comissão de Educação, porque esse é realmente um tema que me interessa muito, e até por isso foi alvo, né, do nosso primeiro projeto de lei. Obrigada. Bom, eu vou, assim como a Cíntia falou antes também, agora a gente está fazendo o primeiro evento da UJL Rio Grande do Sul, e é uma honra contar com a presença desses 3 convidados no primeiro evento, que são 3 lideranças muito importantes na defesa da educação como atividade presencial. E agora a pergunta vai para o Fábio. Fábio, você participou da elaboração de uma emenda, que é a PL 144 de 2020, que foi colocando a educação presencial como atividade essencial. Porém, durante o período da pandemia, mas foi retirado do texto a palavra presencial. E a gente queria ouvir de ti qual é a situação hoje dentro do Rio Grande do Sul, com a retirada, então, da palavra presencial do texto, e lembrando sempre que o texto da PL foi aprovado, mas com a retirada da palavra presencial, não pode voltar com as aulas. Bom, Enzo, obrigado pela pergunta, mas antes de mais nada, obrigado ao Lola e ao JLRS pelo convite para estar aqui nesse painel com 2 amigas que eu admiro muito e que têm feito um trabalho incrível, além de, claro, com vocês aí, o Enzo e a Cíntia, é um prazer estar aqui com vocês. Acho muito legal que a gente tenha essa diversificação no movimento liberal, trazendo visões a partir de vivências distintas, como é o caso do meio estudantil, como é o caso do engajamento cada vez maior das mulheres em defesa da liberdade, que é o nosso bem mais precioso. A briga aqui no Rio Grande do Sul pela defesa da possibilidade de volta às aulas, eu gosto de estabelecer assim, a possibilidade de volta às aulas. Depois a gente pode ter uma discussão sobre em quais termos, mas infelizmente no Rio Grande do Sul nós estamos tendo cerceado a possibilidade de voltarmos às aulas. Infelizmente, por conta de uma ação movida pelo CEPERS, o sindicato dos professores da rede estadual de ensino, e por um grupo de mães ligadas ao PSOL e ao PT, daqui de Porto Alegre. Então, por conta de uma ação desses 2 grupos, as aulas estão suspensas no Rio Grande do Sul, enquanto vigorarem os regramentos ligados à bandeira preta,
que é a forma com que o governo encontrou aqui de estabelecer uma série de regras para o período mais crítico, que obviamente a gente está vivendo. Ninguém nega, talvez algumas pessoas absolutamente irresponsáveis neguem a situação crítica que a gente vive, certamente não é o meu caso e nem de nenhum dos outros deputados que defendem a pauta na Assembleia, ninguém nega a gravidade do momento, mas o que a gente vem defendendo desde o início, aliás, desde o final do ano passado, eu promovi uma audiência pública na Assembleia, lá por outubro do ano passado, se não me engano, quando já tínhamos quase 7 meses de aulas suspensas, e eu promovi uma audiência pública para falar justamente sobre a volta às aulas, e lá a gente já tinha Sindicato dos Professores da Rede Estadual contrários, a Secretaria Estadual de Educação sem ter a capacidade de garantir o básico para a volta às aulas. Eu estive, inclusive, visitando escolas estado afora para avaliar como é que estava a situação, se o governo do estado estava providenciando os EPIs básicos, né? E isso, infelizmente, não estava acontecendo. Mas uma briga também que a gente está travando é o fato de que, infelizmente, a rede estadual está nessa situação lastimável, fruto de uma negligência de décadas, mas de uma negligência muito específica do governo Eduardo Leite, mas eu tenho defendido que é importante que nós tenhamos um regramento diferenciado para a rede estadual, para as redes municipais e para as redes privadas, que vivem uma circunstância bastante diferente. É um erro muito grande e é um autoritarismo bastante claro da parte do Poder Judiciário em pegar 2 grupos de pessoas que não têm competência para arbitrar o que deve ser feito em relação a políticas educacionais para todo o Estado ou não, e a gente está submetido a essa situação há mais de um mês por conta de uma liminar concedida a esses grupos, e tentamos mudar o regramento na Assembleia, promovendo essa emenda aí ao PL 144, que o Enzo mencionou, estabelecendo a educação presencial como uma atividade essencial na educação infantil e no ensino fundamental. Infelizmente, o próprio governo do Estado atuou para sabotar a nossa emenda e desidratar ela, e promover uma desinformação no debate, falando que a nossa emenda era irresponsável e que era exagerada e que a emenda do governo era melhor. Na prática, o que foi aprovado, então, foi uma manifestação genérica que estabelece que a educação, sem especificar que tipo de educação, é uma atividade essencial. Ou seja, pode ser educação virtual, pode ser educação por carta, pode ser educação por telefone, enfim. Pode ser educação como for, só que não é educação presencial, infelizmente. Então, o governo do Estado perdeu a oportunidade de se munir de mais um instrumento jurídico para pleitear frente ao judiciário a possibilidade de ter a educação garantida como essencial e logo ter a autorização do Poder Judiciário para voltar às aulas. Mas isso é um debate que a gente está buscando avançar aqui ainda e seguimos na trincheira. Obrigada, Fábio. Só a título de equidade aqui, como a Amália se apresentou um pouquinho, Fábio, se você pudesse, antes de passar a palavra para a Amália, se apresentar um pouquinho, contar um pouquinho da sua trajetória, aí a gente em seguida passa para a Amália. Ótimo. Obrigado, Cíntia. Bom, eu sou porto-alegrense, tenho 36 anos, sou deputado estadual de primeiro mandato, sou bacharel em Direito, mestre em Ciência Política, sou professor universitário, atualmente estou deputado estadual, sou membro titular atualmente da Comissão de Educação, tenho proposto uma série de projetos e iniciativas na Assembleia Legislativa que tratam da temática da educação. Eu tenho uma defesa muito clara de liberdade e diversidade na educação, inclusive algumas pessoas não entendem muito bem. Por exemplo, eu sou o proponente, essa hora a gente já começa a ficar meio cansado, começa a embaralhar até as palavras. Sou proponente na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul do PL 170 de 2019, que regulamenta o ensino domiciliar, né, o chamado homeschooling, que tem ganhado uma certa divulgação nas últimas semanas pelo fato de o Bolsonaro ter colocado como uma das suas pautas prioritárias. Mas essa definitivamente não é uma pauta do Bolsonaro, é uma pauta ligada à defesa da liberdade, ligada à possibilidade de as famílias influenciarem, mas claro, sem que seja um cheque em branco para a educação, mas que elas possam ter a possibilidade de influenciar nos rumos da educação dos seus filhos, contanto que haja o cumprimento de parâmetros e requisitos, né? Então, o nosso projeto regulamenta, estabelece parâmetros, critérios, etc., para tirar da clandestinidade da zona cinza. E vários outros projetos ligados à educação, que se tiver tempo a gente pode desenvolver um pouco mais depois.
Bom, tema é que não vai faltar para a gente, né? Bom, então agora, gente, a Mari Pimentel, ela tem sido uma voz muito importante aqui em Porto Alegre. Ela tem sido atuando muito, participando junto com a população, fazendo manifestação, conversando com os pais, conversando com os professores, com as mães. Foi em escola capinar, né, Mari, para poder deixar as escolas, tipo, prontinhas para as aulas presenciais. Então, Mari, conta para a gente um pouquinho da sua trajetória e como é que está sendo essa articulação aqui em Porto Alegre para o acesso à educação ou o acesso à educação presencial, né? Seja muito bem-vinda, fica à vontade. Muito obrigada pela introdução. Agradeço estar com 2 palestrantes de peso aqui também, debatendo esse assunto. Até para vocês, por curiosidade, eu comecei, na verdade, agora eu sou vereadora em Porto Alegre, mas quando começou essa batalha pela educação, eu era apenas a mãe do Luíde e da Lara, batalhando pela volta às aulas. Eu me lembro que uma ocasião, o deputado Fábio Osterman, eu era uma das candidatas do Novo, a gente nem se conhecia muito bem ainda, ele me ligou, me conta aí, Mariana, como é que tá a questão das crianças em casa? E naquele dia eu tinha 8 crianças na sala da minha casa. E o deputado me ligou no meio da tarde. Eu falei, então abre a câmera, tu pode abrir a câmera? E daí ele falou, posso. E eu abri a câmera, tinha os meus 2 filhos, mas a moça que estava fazendo, 2 moças que estavam trabalhando comigo, que tinham mais 2 filhos, e nisso tínhamos 8 crianças dentro da sala de casa. Então, aqui só para dizer que eu sou, agora vereadora em Porto Alegre, mas eu sou mãe de 2 filhos pequenos, o Luíde e a Lara, sou empreendedora, e essa minha jornada aí na educação começou muito em cima desse fechamento das escolas. Eu comecei esse movimento já em junho do ano passado. Eu estava até vendo esses dias os vídeos iniciais que eu estava falando sobre a volta às aulas, sobre a importância da escola, sobre como o Covid não impactava as crianças, como tinha muita política na tomada de decisão das escolas, né, da abertura ou não das escolas. Então, foi uma construção, e que essa construção foi me tornando a pessoa que hoje eu sou também como vereadora em Porto Alegre, defendendo a educação. Eu gosto muito de estar na rua, eu gosto muito de ver, de aprender, então eu tenho ido muito na rede municipal. Na ocasião de um mês atrás, quando era véspera de carnaval, eu fui nas escolas e eu me deparei com uma situação bem precária na questão da grama, e eu sabia que depois de uma semana iriam abrir as escolas. E daí eu liguei para a secretária de Educação, liguei para o secretário de Serviços Urbanos, e daí conseguimos mobilizar mais alguns voluntários, e fizemos uma mobilização para capinar nas escolas. E agora, novamente, espero que a gente tenha uma derrubada o quanto antes desse veto na volta às aulas em Porto Alegre, e por isso que eu já estou indo novamente na rede municipal. Então, né, a competência do vereador é a rede municipal. Então, ontem estive numa escola que atendia aproximadamente 600 alunos. Hoje eu já estava numa escola um pouquinho maior, que atendia já 1.000 alunos. Na sexta-feira estarei em outra escola também. E hoje mesmo, há pouco tempo, até vocês vão saber de primeira mão, nós protocolamos, meu gabinete protocolou, não foi ainda divulgado nas redes sociais, mas vai ser divulgado também na imprensa, 5 medidas que a gente considera assertivas para a priorização da volta às aulas da rede municipal, ou seja, o que ainda precisa ser feito pelo município para a volta às aulas com tranquilidade pela rede municipal, e quais decisões eles estavam fazendo e como a gente considera mais assertivo, tendo em vista o dinheiro do pagador de imposto, e eu estando aí na frente, como daqui a pouco uma alocação poderia ser feita de maneira mais correta pelo executivo. Então, acho que é isso um pouco da minha atuação, de como eu estou começando essa articulação, como é que eu estou começando esse início de jornada como política, de como eu busco esse apoio aí no meu colega deputado Fábio Osterman, e como a gente conversa quase diariamente sobre essa pauta. Então, era mais ou menos assim que eu queria introduzir para vocês o tema. Bom, eu vou comentar aqui que os 3 convidados falaram uma coisa, eu acho bem importante a gente ressaltar, que a educação, assim como a Amália falou no início, ela transforma o mundo, né? E quando nós temos as escolas fechadas, com as crianças dentro de casa, com uma dificuldade no acesso à aprendizagem, a gente também tem dificuldade de mudar e transformar o nosso mundo. Então, eu acho que era um pouco isso a nossa introdução também, de mostrar que a educação, ela transforma, e para nós termos uma transformação completa, nós precisamos que as escolas voltem e a gente tenha um resultado muito diferente. Então, Cíntia, eu acho que nós vamos abrir
as perguntas do público, se o pessoal já tiver mandado aí, fiquem abertos a mandar aí, comentar perguntas para os nossos convidados, eles vão estar respondendo. Se eu puder só fazer um esclarecimento antes aqui, Enzo, talvez não tenha ficado claro para os nossos ouvintes quando eu falei a respeito da situação do Estado. O governo do Estado tinha estabelecido a possibilidade de volta às aulas aqui para a educação infantil e para primeiro e segundo ano do ensino fundamental, só que a partir da ação que é movida pelo sindicato dos professores, por esse grupo esquerdista, o governo acabou sendo impedido de ter a volta às aulas, tanto na rede estadual, quanto municipal, quanto privada. Ocorre que o governo do estado tem dado sinais dúbios nessa história, né? Então, hoje, oficialmente, as aulas no Rio Grande do Sul estão proibidas por conta de uma decisão judicial. Só que, se o governo do estado realmente quisesse, ele modificaria o regramento para a volta às aulas e derrubaria de uma forma muito mais tranquila essa decisão judicial, porque ela é estabelecida em cima da ideia de bandeira preta. Então, seria só o governo retirar o estado da bandeira preta e, claro, talvez enrijecer um pouco mais o regramento restritivo em relação a outras atividades, mas resguardando a educação como algo essencial, e que a gente poderia ter uma volta às aulas. Se a Mari concorda comigo? Eu concordo, deputado Fábio Ossmann, e gostaria de enriquecer. Nós, do Partido Novo, nós gostamos muito de números, né? Então, hoje, só para vocês verem quão político é a questão das voltas às aulas, nós temos 2/3, ou seja, a maioria das escolas do Rio Grande do Sul, da questão de todo o Rio Grande do Sul, de ensino infantil e fundamental, nós não estamos falando de 200 crianças. Se nós estamos falando de 50%, nós estamos falando de 100 crianças. Para vocês terem uma perspectiva, eu sou uma empreendedora pequena aqui e eu tenho uma barbearia. Na minha barbearia, num dia normal, com 50% de cliente, eu estou atendendo 100 pessoas. Então, para mim, abrir minha barbearia, não teve nenhum movimento, não teve CPERS, não teve movimento pais e mães contra a barbearia da Mari, não teve nada. Mas para abrir uma escola no qual 2/3, a maioria, da rede, incluindo rede pública, no Rio Grande do Sul, são 200 crianças, a gente tem todo esse AUE, todo esse movimento e todo esse ativismo judiciário. Se a gente for considerar a rede privada de Porto Alegre, 72% no que compete ensino infantil, ensino fundamental, tem menos do que 200 crianças. Então, a gente está falando um número muito pequeno. Quando a gente pensa muitas vezes em educação, a gente pensa grandes escolas, estruturas de 2.000, 3.000 alunos. Isso é 1% da educação do nosso estado. Então, para vocês verem como virou uma matéria política e não uma matéria racional, lógica, em cima dessa decisão, e por isso que meu colega deputado, ao trazer essa flexibilização de bandeira para a educação, como qualquer estabelecimento igual a minha barbearia, que com 100 pessoas está aberta, um estabelecimento com 100 pessoas, como uma creche, que, na verdade, se a gente entrar nas creches, é menor ainda o número de alunos, mas um colégio também com fluxo de 100 pessoas deveria ter o mesmo regramento da minha barbearia, mas não o tem. Então, para vocês verem como acaba sendo um critério político e como falta um pouco de apetite político também por parte do governador de estar, né, trazendo essa questão da bandeira vermelha, incluindo a educação e colocando daí seus critérios de restrição. Daqui a pouco esse colégio de 2, 3 mil, que é 1%, pode colocar mais restrições, mas com colégios no que compete a 75% do nosso Rio Grande do Sul, a gente pode trabalhar muito tranquilamente, que são 200 crianças. Se a gente estiver trabalhando com 50%, são 100 crianças. Então, para vocês verem como falta dados na tomada de decisão, e a tomada de decisão vira muito política, e daí a gente fica sobre a interferência do judiciário. Desculpe por fazer esse adendo, mas é só para explicar para vocês. Eu acho que foi bem rica essa explicação de vocês, porque esclarece para quem está nos assistindo esses pontos, que eu acho que gerou bastante dúvida, assim como o Fábio falou antes. A gente tem a pergunta da Iris Paiva agora. Sou professora e não me sinto nem um pouco segura ao retorno presencial. Vocês chegaram a conversar com professores? Só queria deixar claro que não me considero de esquerda. Então, acho que o Fábio quer começar respondendo ela, depois podemos passar para a Mali e para a Mari também. Pode ser. Obrigado pela pergunta, Iris. Acho que é um tema bem importante.
E acho que é uma preocupação bastante razoável da tua parte. Sim, eu tenho conversado com professores do setor privado, também tenho conversado com professores da rede pública. No caso da rede pública, infelizmente, a imensa maioria é contra a volta às aulas. O que eu acho que também se trata de uma questão de incentivos. Infelizmente, a gente precisa levar isso em consideração. Quem tem o salário garantido no final do mês, voltando ou não às aulas, acaba tendo um incentivo mais claro para ser um pouco menos, ou melhor, um pouco mais avesso ao risco em relação a isso. E acho que isso é uma premissa importante da qual a gente tem que partir. É óbvio que existe risco. A gente está em meio a uma pandemia de uma doença potencialmente fatal. Existe um risco para todos. Ninguém está negando que exista algum nível de risco. A questão é, a gente precisa trabalhar com esse tipo com o nível de risco que a gente tem, minimizar os riscos, obviamente, mas levar em consideração o peso e o impacto irrecuperável que esse mais de um ano sem aulas está tendo, especialmente na vida, no desenvolvimento e nas oportunidades futuras de crianças pequenas e adolescentes mais jovens, que não dispõem da maturidade psicológica ou intelectual para estarem em frente a uma tela de computador aprendendo do jeito que estão e do jeito que acabaram sendo forçadas de uma hora para outra a se adaptar. Isso para as crianças e adolescentes que têm em casa a possibilidade de estarem em frente ao computador, né? Porque boa parte dos alunos das redes municipais e estadual do Rio Grande do Sul não dispõem desses recursos. Acho que é importante também a gente contextualizar o fato de que a gente não está defendendo a volta por completo, a volta para todos os níveis. Eu acho que aí entra um outro debate de desenho da política pública de retorno, estabelecendo, por exemplo, aulas em dias alternados para séries, permitindo um regramento específico a partir da densidade de alunos e do tamanho das salas de aula. Acho que a gente tem condições de construir um regramento que minimize os riscos e o impacto na saúde de professores e alunos, mas a gente precisa entender que algum risco vai ter. Existe risco quando a gente sai de casa para ir no supermercado. Os profissionais da saúde e da segurança pública, que estão há 1 ano na linha de frente, seguindo as suas atividades, eles estão correndo risco também. Mas em nenhum momento eles se esquivaram, como tem feito aqui, lamentavelmente, o Sindicato dos Professores do Estado, do seu dever de cumprir com as suas funções, sob o argumento de que não voltarão às aulas enquanto não forem todos vacinados. Isso é um absurdo. É óbvio que a gente gostaria que todos fossem vacinados. Aproveito para fazer algo que eu tenho feito questão de fazer, sempre que me é dada a oportunidade, e de relembrar a culpa imensa que o presidente da República tem por esse atraso na vacinação. É um absurdo, lamentavelmente, a gente está vivendo hoje o fruto e o resultado da irresponsabilidade desse animal que preside a República do Brasil, que negou a pandemia, que atrasou a obtenção de vacinas para os brasileiros em cerca de 6 meses. Basta a gente olhar o que está acontecendo com os Estados Unidos. A gente poderia não estar no nível dos Estados Unidos, mas pelo menos está pela metade do que eles já vacinaram. Nos Estados Unidos, eles estão vacinando pessoas de 16 anos. Aqui, eu acho que pessoas da nossa idade aqui vão ser vacinadas só no final do ano, se tanto. O Enzo, acho que não vai chegar nem a ser vacinado. Espero que chegue, né? Porque o Enzo tem 14 anos. Não, brincadeira, o Enzo tem 18 anos. Mas, então, assim, eu acho que é importante ter o máximo de vacinação, o máximo de cuidado, mas a gente precisa encontrar caminhos viáveis e que minimizem os riscos para a volta às aulas. E existem, como comprovam várias experiências mundo afora. E mesmo a experiência, a curta e breve experiência que a gente teve aqui no Brasil a respeito disso. É muito interessante, né? Essa fala que a gente ouve constantemente, né? Da falta de preparo, da inércia do poder público de simplesmente falar, tem pandemia, não tem o que fazer. Amália, a gente vê que em Curitiba vocês estão enfrentando isso também, né? Já tem lei, já tem projeto de lei. Como é que você vê, estando à frente de uma comissão tão importante na Câmara de Vereadores, como é que você vê essa situação daqui para frente, com os próximos passos nessa tentativa? Pois é uma luta complicada, né? No começo do ano, assim que assumimos o mandato, a Indiara, que é minha colega de partido, de bancada, e eu fomos conversar com o prefeito,
e ele demonstrou interesse em retornar às aulas presenciais, em manter as escolas abertas e tudo mais, assim como com representantes do governo do estado, que a gente chegou a conversar, também tiveram a mesma postura. Mas, com o passar do tempo, a gente viu que, eu acredito que, lamentavelmente, muito provavelmente, tanto o prefeito quanto o governador acabaram cedendo à pressão do sindicato. E ambos deram declarações recentemente, nas últimas semanas, aí, dizendo que as aulas presenciais só retornariam com a vacinação por completo dos professores. E quando nós estávamos discutindo o projeto de lei que tornou a educação essencial lá em Curitiba, nós tivemos, inclusive, uma proposta de emenda que pretendia condicionar a volta às aulas com a vacinação dos professores. E essa emenda foi rejeitada pelo plenário. Ou seja, não era a vontade dos vereadores que estão ali representando a população de que condicionasse, né, a volta às aulas com a vacinação dos professores. Como o Fábio disse, né, óbvio que a gente quer que os professores sejam vacinados, assim como eu gostaria que o pessoal que trabalha nos mercados fossem vacinados o mais rápido possível, os motoristas de ônibus, cobradores, as pessoas que trabalham em farmácias, que trabalham nas padarias, pessoas que não pararam desde o começo da pandemia. E como o Fábio muito bem colocou, não fizeram também nenhum movimento no sentido de cruzar os braços e dizer não voltamos a trabalhar enquanto não estivermos vacinados. Então, não me parece, assim, até nem muito justo querer eu dizer quem serão as pessoas que serão primeiro vacinadas. Temos aí uma vasta lista de atividades essenciais que não pararam desde o começo da pandemia, né, e que sequer estão na lista dos prioritários, pelo menos em Curitiba. Né, muitos desses profissionais que eu comentei aqui com vocês não estão nem na lista de prioritários para serem vacinados, enquanto que os professores se encontram, sim, na fase 4 de vacinação prioritária aqui no município de Curitiba. Então, assim, eu percebo que, muito provavelmente, governador e prefeito cederam à pressão do sindicato e agora a luta será, com certeza, mais difícil. Nós temos conversado bastante com o movimento de mães e de pediatras que são favoráveis ao retorno das aulas presenciais e tentando estabelecer quais são os próximos passos, o que a gente pode fazer agora, já que temos uma lei em vigor. Inclusive, Fábio, temos também uma lei que torna a educação essencial a nível estadual lá no Paraná. E ainda assim, né, temos uma lei estadual, temos uma lei municipal e ainda assim a gente está assistindo as escolas com portas fechadas. Agora, recentemente, nessa semana que começou ontem, as aulas das escolas privadas conseguiram retornar por uma leve flexibilização do decreto estadual, mas, infelizmente, as aulas da rede municipal continuam suspensas. Então, é uma batalha bem complicada. O governador já se pronunciou dizendo que os professores serão vacinados já na próxima fase, e a gente tem cobrado do prefeito que, então, se essa é a condição para voltar, então, qual é o plano? Quando os professores serão vacinados? É isso que a gente quer saber. Quando os professores serão vacinados? Qual é o plano? Qual é a previsão de retorno dessas aulas presenciais? Porque, infelizmente, o que nós assistimos aí no último ano foi um descaso do governo federal na compra de vacinas, na aquisição de vacinas. Nós poderíamos estar aí meses à frente nessa vacinação, mas estamos atrasados por culpa, como bem disse o Fábio, do governo federal, e agora a gente tem que estar aqui brigando para quem vai ser o mais prioritário, quem vai ser o que vai vacinar primeiro. Então, é uma batalha bem difícil que a gente tem pela frente. Agora nós vamos passar para mais uma pergunta da doutora Daiviane. As crianças, principalmente aquelas em fase de alfabetização, serão muito prejudicadas. Existe algum estudo ou debate de como faremos para recuperar esse prejuízo? Eu vou passar essa pergunta para a Mari, que eu acredito que completa com o que ela falou anteriormente. Se a Mália e o Fábio quiserem também depois comentar ela, fiquem bem à vontade. Olha, essa é a grande questão, o problema da infância, né? Que a gente não tem como recuperar o tempo perdido. E daí eu trago aqui, porque eu sou mãe de 2 filhos pequenos, e muito se estuda as janelas de aprendizado. Então, tu tem uma janela de aprendizado linguístico, tu tem certas janelas de aprendizado, por isso que se tu, Enzo, for resolver aprender a falar japonês e o meu filho Luigi for aprender japonês, ambos terão, né, diferentes realidades. Certamente o Luigi vai sair muito mais
né, vai conseguir avançar muito mais rápido na língua, irá aprender com mais facilidade. Então, nós temos janelas de aprendizado que vão dificultando depois o aprendizado dessas crianças se passa essa janela. E é isso que nós acabamos vendo muitas vezes com a alfabetização tardia da rede pública no Brasil. Então, realmente, a gente vê um prejuízo inestimável para as crianças em fase de alfabetização, um prejuízo na questão de convivências e danos emocionais. E também gostaria de ressaltar que a gente tem muito prejuízo também na questão da saúde, da questão da criança não ter alimentação adequada, na parte de né, nessas crianças pequenas que dependem da educação da escola para se alimentar, o que é uma realidade em grande parte do Brasil, uma realidade em Porto Alegre, é uma realidade em todo o Brasil. Então, a gente não recuperar 100%, isso eu acho que é algo que é impossível da gente estar dizendo. Os dados pela Fundação Getúlio Vargas dizem que nós vamos regredir em 3 e 4 anos o nível de aprendizado das crianças, o que eu acho totalmente factível para algumas crianças. Já se tem estudos, Enzo, e até já é uma realidade, as escolas cada vez mais estão diminuindo o seu período de férias, porque o período de férias prolongado atrapalha no aprendizado. Imagina um período de pandemia. Então, já existiam estudos antes, né, na parte de educação, que já traziam essa realidade. Por isso que nos Estados Unidos não existe férias de 3 meses, que nem no Brasil. Existem várias outras férias pequenas. E já é uma realidade nos países mais desenvolvidos. Então, essas janelas de aprendizado que se fecham, isso vai ser bem difícil da gente conseguir estimar e recuperar 100%. Mas eu acredito que vai precisar haver, ao longo de 2021, algum estímulo extra, algo a ser feito nesse sentido de conseguir fazer algo de recuperação, sendo algumas escolas já falaram de ter aulas no sábado, mas aí a gente ainda está na utopia de primeiro voltar à sala de aula. E gostaria de enriquecer, até aí já colocando um pouco mais sobre a pergunta da professora que falou que existia o medo de retorno à sala de aula. Aqui em Porto Alegre, nós temos uma avaliação semanal de cada escola, quantos casos tiveram em alunos e quantos casos tiveram em professores. Nós tivemos 30 mil alunos voltando em sala de aula, aproximadamente 30 mil alunos voltando em sala de aula em Porto Alegre, ali em meados de final de novembro, e nós tivemos 3 mil professores. Isso tudo foi monitorado, e a gente não teve mais de 1% de casos em professores e em alunos. Então, se existe um setor que é muito bem cuidado, analisado, monitorado, e que tem protocolos muito rígidos, é a educação. Então, dificilmente a gente consegue pegar um dado como esse que eu estou te trazendo de qualquer outro setor, mas com a educação a gente consegue analisar todos esses dados, porque semanalmente aqui em Porto Alegre, toda escola, independente de ser privada, pública ou comunitária, deveria reportar essas informações à prefeitura. Então, com muita certeza, eu digo que durante 3 meses a gente operou com menos de 1% de casos em professores e alunos, tendo aproximadamente 30 mil crianças em sala de aula em Porto Alegre. Então, eu espero que de políticas públicas, seriedade e comprometimento nos protocolos e muita questão de números e dados para passar essa segurança necessária para os professores, para os pais e para a comunidade escolar, que os protocolos trazem efeito também na segurança dentro da escola. Então, por isso que eu gostaria de contribuir, uma vez que aqui a gente tem números, não sei se é a realidade da malha em Curitiba, mas aqui eu consegui ter acesso a esses números. É muito importante essa pergunta, né, Mari? Porque essa pergunta traz justamente a importância desse debate, porque a gente não sabe quais seriam as melhores formas numa situação de pandemia. Esse seria o caminho das pedras, né? O que a gente sabe são os prejuízos. Inclusive, essa pesquisa é do André Portela, da FGV, que ele fala justamente isso. O aluno, quando ele para de estudar, ele não para da onde ele parou, né? Ele não continua dali, ele vai regredir. Então, isso é muito preocupante. E como a Mari falou, não sei como é que está a situação em Curitiba nesse sentido, né, Amália? Que a gente está falando muito nessa questão da regressão, nessa questão da importância de, pelo menos, se programar. Pelo menos pensar em protocolos, né? Para ter esse acesso à educação, que, inclusive, é um direito constitucional, né? Com certeza. Nós, quando fomos também defender nosso projeto, eu quero deixar muito claro aqui, como já foi colocado, nós não defendemos o retorno às aulas de maneira incondicional, de qualquer jeito e a qualquer custo, não é isso. A gente quer que o retorno seja seguro. E quando nós fomos defender nosso projeto, inclusive, nós fizemos uma nota técnica, a bancada do Partido Novo fez uma nota técnica, trazendo dados científicos, como a Mari muito bem comentou, embasando a segurança desse retorno
quando utilizados dos protocolos de segurança, né, para que o retorno aconteça de maneira segura. Então, a própria Secretaria de Educação fez, em parceria com a Secretaria de Saúde, em parceria com os professores, elaborou um protocolo de retorno seguro às aulas, porque existia a possibilidade das aulas retornarem em Curitiba. E as aulas chegaram a retornar na rede municipal, ficaram uma semana abertas as escolas, e infelizmente veio um decreto e fechou novamente. E o que a gente percebe é que, assim, no começo da pandemia, foi preciso muito poucos dados para que as escolas fossem fechadas. A gente mal conhecia a pandemia, e uma das primeiras atitudes que se tomou foi fechar as escolas, uma atitude acertada, a gente não sabia como a doença se comportava, vamos resguardar as nossas crianças. O tempo foi passando, e o que a gente vê agora é que todos os dados que nós temos não são suficientes para que as escolas sejam abertas, mesmo que todos esses dados mostrem que a escola é, sim, um ambiente seguro, quando os protocolos de segurança são seguidos. A gente sabe, eu vi que tinha uma pergunta no chat ali, a gente sabe que para crianças muito pequenas, eu sou mãe de uma bebezinha de 1 ano e 4 meses, e a gente sabe que para crianças muito pequenas, é utópico a gente dizer que essas crianças vão manter distância segura entre elas, é óbvio, mas a gente também sabe, por outro lado, que essas crianças não têm uma transmissibilidade muito pequena. Elas raramente são infectadas pelo coronavírus. Quando são infectadas, elas têm uma variação muito leve da doença e raramente elas conseguem transmitir. Isso a gente pode provar através de estudos feitos, infelizmente, fora do Brasil, porque lá as aulas retornaram. A gente não pode dizer muita coisa daqui do Brasil, porque aqui a gente não teve muito dessa experiência. O que a gente pode dizer do Brasil e de Curitiba em particular é que nas escolas particulares que conseguiram retornar às aulas presenciais, não houveram casos de transmissão, principalmente entre crianças. Então, sim, a gente se preocupa com as crianças, a gente se preocupa com os adultos, e a gente reforça que os adultos, os professores, eles podem e são perfeitamente capazes de seguir os protocolos de segurança, coisa que as crianças não conseguem, mas, por outro lado, também estão mais seguras com a doença. E como vocês perguntaram aí a respeito dessa perda na aprendizagem, né, eu vejo muito claro, assim, com a minha filha, né, como tudo que ela aprende, dia após dia, cada coisinha nova que ela aprende, e como a Mari falou, é uma janela, que a hora que se fechar, a gente não tem como voltar no tempo e fazer com que esse desenvolvimento cognitivo que tem que acontecer nessa fase da criança retorne. Então, é muito importante, quando a gente coloca na balança os riscos, porque ninguém aqui vai ser insano de dizer que não haverá nenhum caso em nenhuma escola, ninguém aqui é louco de dizer uma coisa dessa, a gente sabe que existe um risco, mas os protocolos de segurança sendo seguidos, esses riscos são minimizados, e quando a gente coloca na balança, de um lado, os riscos, e do outro lado, os benefícios para a saúde das crianças, para o aprendizado das crianças, quando a gente coloca isso na balança, a gente vê que vale a pena, sim, todo o esforço ser feito para que as escolas sejam abertas. E eu posso trazer aqui mais um ponto para o debate, já que a gente está num evento que trata especialmente de mulheres, né, Fábio, com todo respeito ao Fábio e ao Enzo, que estão aqui nos acompanhando, mas a gente trouxe também um ponto muito importante para o debate, que é a função social da escola. A gente não pode esquecer que a escola tem, sim, uma função social que é muito importante, que é de receber as crianças num lugar seguro para que os pais possam sair para trabalhar. Infelizmente, por causa da pandemia, mais de 7 milhões de mulheres perderam o emprego. A gente retrocedeu 30 anos da participação feminina no mercado de trabalho, e um dos motivos é porque as mães não têm onde deixar seus filhos para conseguirem sair para trabalhar. Então, a gente precisa pensar nisso também. E outra questão é, onde ficam os filhos dos trabalhadores de atividades essenciais, que não pararam desde o começo da pandemia? A gente também precisa pensar nesse ponto quando a gente fala de reabrir as escolas. Eu acho que a gente pode só lembrar o pessoal que precisa de certificado, né, do evento, que vai estar ali no chat. A gente vai colocar o link ali para você se inscrever, para conseguir o certificado no final. Desculpa, Enzo, eu acabei te interrompendo. Não, bem tranquilo. Só queria dizer que, assim como a Amália falou, não é que não defendam
a vacinação dos professores em primeiro lugar. Mas nós tivemos outros profissionais que não pararam nesse período, né? Como os cobradores de ônibus, como o pessoal do mercado, que ficou, os caixas, os atendentes, são profissionais que tiveram nesse tempo mais ativo. Então, e assim o Fábio até disse, o tempo do Enzo vai até passar daqui, vai demorar para chegar. E eu abro mão do meu espaço e deixo para esperar mais tempo, porque eu acredito que tenham profissionais que tenham a necessidade muito maior do que eu, até porque eu tenho condições hoje de não precisar sair e me expor ao vírus, como tem profissionais, assim como vocês reforçaram, que necessitam sair, que necessitam colocar a sua vida, querendo ou não, em risco ali. Então, eu acredito que também quem está nos assistindo pensa da mesma forma. E reforçando o que a Cíntia falou, o link para o certificado vai estar aqui no chat, então entrem ali, quem precisa do certificado. Quem quiser conhecer mais sobre o Lola e o JL, entra lá nos perfis no Instagram, conhece mais. O link para se inscrever também vai estar aqui na descrição. Não sei se nós temos mais perguntas ali. Aqui, da Maria Rita. Como reabrir as escolas com os cortes de gastos na educação? Boa. Maria Rita, na verdade, não houve corte de gastos na educação. O que houve foi o fim de crescimentos exponenciais e insustentáveis no ensino superior, como foi o caso durante os governos do PT. Crescimento absolutamente irresponsável e insustentável. Uma expansão desmedida e um sobreinvestimento no ensino superior. O que houve recentemente agora, com a aprovação do novo Fundeb, foi, inclusive, a provisão de mais recursos para a educação básica, que, na minha opinião, deveria ser a única obrigação, a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, a única área, a única etapa de educação em que o Estado deveria se envolver. O governo municipal, estadual, eu digo municipal porque, acreditem, existem municípios do Brasil que têm faculdades. Se não me engano, na cidade de Paulínia, no interior de São Paulo, do lado de Campinas, ali, tem uma faculdade municipal. Não é, até por um respeito ao princípio da subsidiariedade, né, e a questão das prioridades, não deveria ser papel do Estado prover ensino superior, especialmente gratuito e universal, em um país como o Brasil, que não consegue garantir o básico, né? Então é importante entender isso. Não houve cortes de gastos ou redução na educação básica. Esses gastos seguem crescendo, inclusive, porque eles partem de mínimos constitucionais e dinheiro para isso existe, né? O que falta, infelizmente, é capacidade gerencial, é uma política educacional mais enfocada em resultados e no interesse dos estudantes e uma política que seja menos enfocada no interesse dessas máfias sindicais, que infelizmente ainda atuam como se fossem agências reguladoras da educação nos estados e municípios Brasil afora, né? Acho lamentável que no Rio Grande do Sul que os sindicatos dos professores da rede estadual sejam chamados para opinar sobre tudo que diz respeito à educação. Por exemplo, eles querem barrar agora o nosso projeto que regulamenta a educação domiciliar, um projeto que eles não têm nada a ver, assim como eles quiseram e conseguiram barrar o retorno às aulas na rede privada e nas redes municipais. Lamentável. Enquanto não tivermos a capacidade, a fibra moral e a disposição para enfrentar essas máfias, essa gente que são os verdadeiros inimigos da educação no nosso país, vamos ficar realmente com a educação em segundo, terceiro, quarto plano. Pessoal, a gente está adorando a participação de vocês. Mandem perguntas, vamos aproveitar esses convidados de peso que a gente tem aqui. Vamos para uma próxima pergunta da Cláudia. E as crianças carentes desse Brasil? Cadê a discussão sobre o seu processo de alfabetização? Perfeito. Só eu vou complementar a fala do Fábio, só para dizer até porque em Porto Alegre nós estamos com 300 milhões a mais no caixa na educação do que ano passado. Então, para ver como hoje a verba de educação é a segunda maior do município, ou seja, só perde... É uma situação que se repete em praticamente todos os municípios brasileiros.
Então, a gente está com... Hoje, se algum setor, alguma secretaria rasga, pode ter dinheiro, tem dinheiro de sobra, é a educação. O que não falta na educação é dinheiro. O que falta é, que nem o Fábio Alcio não falou, deputado, falta gestão, falta priorização, falta resultados, falta, né, saber cobrar, mensurar, falta uma política mais assertiva de entender onde é que tem que priorizar o investimento na educação. Mas dinheiro aqui em Porto Alegre não falta, com certeza não. Sobre a questão da alfabetização, que era sobre o pessoal mais carente, né? Isso. Uhum. Então, nós temos realmente que estar priorizando essa volta às aulas também da rede municipal, e por isso que eu estou indo todos os dias nas escolas, porque assim, ó, é triste de ver. Eu chego numa escola, tem criança com mochila nas costas batendo na sala de aula. Tinha uma ontem. Tinha uma mãe perguntando, achando que era uma professora entrando, perguntando, Sora, quando é que eu entrego o tema? Porque eles estão aqui numa escola, estavam imprimindo, entregando, e tu devia os desenhos, as crianças pintando. Então, o que eu vou te dizer? Aqui, a alfabetização vai vir junto com fome, vai vir junto com... Peço desculpas trazer para vocês a realidade, mas vem junto com crianças de 10 anos em depressão tentando suicídio. Essa é a realidade da rede pública, e a gente está aí trazendo política feita por sindicatos, por pessoas que têm seu salário, que não compõem a renda mais pobre, compõem a renda de quem tem tranquilidade. Então, eu digo que é muito triste, por isso que nós temos que batalhar pela volta da rede municipal, a rede estadual, a volta de cada criança, e principalmente as crianças carentes, porque, sim, elas não estão vivendo numa situação adequada. A gente falar de alfabetização agora é quase utopia diante da catástrofe que está sendo as crianças das comunidades aqui em Porto Alegre. Falta comida, falta uma situação tranquila em casa, porque elas se sentem um fardo, porque os pais não sabem onde tirar o dinheiro, os pais não sabem o que fazer, elas estão se sentindo um fardo dentro de casa. E eu vejo aqui em casa, muitas vezes eu tenho que fazer alguma coisa, eu vejo como é difícil para conciliar com os filhos, imagina numa família mais humilde. Então, eu digo que hoje a gente tem que voltar às aulas, primeiro da estabilidade emocional, estabilidade nutricional, e daí nós vamos pensar em alfabetização da nossa rede infantil. Mas eu gostaria de ponderar isso, porque é muito triste ir nas comunidades, estar falando e ver que isso é uma realidade muito mais comum do que a gente imagina, e a política está sendo debatida por quem tem aí comida na mesa, tem todo o conforto, e esses sindicatos é isso que fazem, são pessoas no alto nível de conforto que estão privando os mais carentes de terem acesso ao básico. Então, eu gostaria de fazer essa ponderação, porque é de entristecer o coração ver a realidade. Mas depois Desculpa. Desculpa, fala, Mari, não. Não, depois eu queria até ouvir depois a opinião do Fábio sobre essa pergunta. Achei bem interessante as colocações da Mari, e eu entendo que agora, nesse momento, a gente tem duas brigas, né? A primeira é para voltar à escola, e aí a segunda, que seria a briga que a gente já teria antes, em tempos normais, que é para melhorar a qualidade de educação das escolas públicas. Porque, afinal de contas, a gente entende que se as crianças não tiverem a mesma oportunidade de saída, aí a gente começa a criar as desigualdades de oportunidade na vida dessas crianças, né? Então, agora a gente tem uma primeira luta, uma primeira batalha, que é isso que a Mari falou, que é fazer as escolas reabrirem, fazer a gente conseguir voltar a oferecer um mínimo para essas crianças, e aí a gente vem com uma segunda batalha depois, que é melhorar a qualidade de educação que é oferecida pelas escolas públicas do Brasil, que existe um abismo gigantesco de diferença de qualidade das escolas públicas para as escolas privadas. E quem está nas escolas públicas, infelizmente, as pessoas mais carentes, que acabam, aí sim, tendo um gap de oportunidades aí na vida, para o resto da vida, por conta da péssima qualidade de educação que a gente vem oferecendo para essas crianças ao longo de décadas no nosso país. Só complementando, até porque eu vi alguns comentários aqui, se me permite, Cíntia, sobre, enfim, a situação das escolas, etc. Não é novidade para ninguém a situação precária das escolas estatais como um todo, especialmente as escolas das redes estaduais Brasil afora. A gente sabe que até tem algumas redes municipais que têm uma boa estrutura. No geral, a rede municipal de Porto Alegre tem, sim, uma estrutura bem melhor do que as escolas da rede estadual em Porto Alegre, que tem muita escola em plena capital do estado caindo aos pedaços. E eu também, obviamente, não ignoro a situação difícil que enfrentam muitos professores que querem fazer um bom trabalho, mas acabam não podendo.
mas essa situação não é uma novidade da pandemia, isso já existia antes. E isso não era usado por nenhum professor decente, por nenhum professor com o mínimo de dignidade, para se eximir de fazer seu trabalho, de cumprir com as funções para as quais ele foi contratado efetivamente. A gente luta no dia a dia por melhorias na educação. Um dos projetos que eu propus, que eu mencionei antes, é um projeto que busca, para valorizar redes municipais que tenham melhores resultados educacionais, dar uma distribuição maior dos recursos do ICMS para gerar um incentivo institucional e sistêmico para a melhoria da educação. A gente busca no dia a dia aí resguardar o orçamento para que a gente tenha mais recursos para a educação, para serem melhores empregados, mas a gente não pode cair nessa falácia de dizer que não tem vacina ou não tem estrutura e ficar esperando. As crianças daqui a pouco vão estar fechando 2 anos sem aula. 2 anos tendo um déficit de aprendizado, perdendo uma janela de aprendizado e de desenvolvimento importantíssima, especialmente para as crianças pequenas e adolescentes mais jovens, que precisa ser levado em consideração. A gente não pode ficar imobilizado pelo fato de que as escolas não têm a estrutura ideal. Realmente não tem. E não vejo de que maneira a gente impedir que crianças tenham acesso a uma melhor oportunidade de aprendizado e desenvolvimento, a gente vai fazer com que as escolas passem a ter uma situação melhor. E não acho que é digno nem justo que a gente faça esse tipo de chantagem, de dizer que enquanto não melhorarem as escolas, a gente vai ser contra a volta às aulas. Enquanto não vacinar os professores, a gente vai ser contra a volta às aulas. A população brasileira tem que se insurgir contra isso. Porque o principal sujeito beneficiado pela estrutura de educação não é o professor. O interesse do professor tem que ser levado em consideração, sim, com certeza. Eu sou professor e sei como é que é. Não sou professor de rede pública nem estadual, mas acho que é importante entender a visão do professor. Mas não é o interesse do professor que deve ser considerado como o objeto decisivo na tomada de decisões sobre políticas públicas educacionais, mas sim o interesse do aluno e da sua família. Não, e é importante dizer que não é só a gente que está falando isso. A própria Unicef, no final do ano passado, ela lançou uma carta global pedindo para os governos darem prioridade para a educação, que ela seja a primeira a abrir e a última a fechar. E a Unicef é o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Então tem toda uma pesquisa, tem todo um argumento por trás, né? O Fábio falou uma coisa muito interessante para a gente olhar por um lado institucional e sistêmico toda essa situação. E eu pensei, Mari, dessa frente parlamentar que a gente tem agora de educação, que até eu vi que o pessoal agora quer pensar na educação não como uma política de governo, mas uma política de Estado. Como é que tu vê que isso pode nos ajudar? Como essa frente parlamentar pode nos ajudar num momento tão crítico agora? Perfeito. Então, realmente, a grande questão é que tu vê, indo nas escolas, que entra governo, sai governo, entram projetos, saem projetos, são descontinuados e não tem uma continuidade. Nós sabemos como é importante a continuidade. Então, qual o objetivo? Eu acho que se a pandemia teve um ganho para a educação, foi na participação dos pais. Hoje, os pais, tanto da rede pública, os que estão participando, né, os que estão fazendo, e o da rede privada, estão muito mais atuantes, estão muito mais próximos da educação dos seus filhos. Então, o intuito dessa frente parlamentar é realmente trazer a transparência para a educação, a transparência necessária para os pais participarem, para a comunidade participar, para o pagador de imposto saber que ele paga, grande parte do imposto que ele paga no município vai para a educação, e ele saber que ali ele compreende, ele cobrar também, porque isso tem que ser revertido em resultado. Então, a ideia é trazer políticas públicas que, independem de quem entra governo, saia governo, a gente consiga ter um nível de governança e de comprometimento da sociedade em cima da educação. Hoje, o que acontece é que a educação está muito longe. Como eu falei, eu vou numa comunidade, são 1.000 crianças lá, ninguém sabe nada, os pais não entram no portão adentro, não sabem o que podem cobrar, não sabem como é que funciona, não são convidados a participar, porque existe toda uma organização para isso, e convém para a sociedade a maneira como a organização estatal está organizada, no qual trabalha em nichos, e por isso que a gente não consegue evoluir. Então, acho que grande parte da educação privada começou com a participação maior dos pais, e agora até a pública, que é dos pais que estão participando do WhatsApp, estão falando com os professores, que nem eu falei, eu cheguei numa escola, estava uma mãe falando, hoje eu posso entregar já a atividade do meu filho, quando é que eu pego uma nova atividade?
se daqui a pouco nós não estivéssemos em pandemia, essa mãe nem estaria se preocupando sobre a atividade do filho. Ela nem saberia o que está acontecendo, porque aconteceria dentro de 4 paredes. Então, agora as 4 paredes viraram a nossa casa e viraram o WhatsApp da família. Então, o intuito dessa frente parlamentar é conseguir, através de uma política de trazer também esse empoderamento, né? Desculpa a palavra empoderamento, mas nessa transferência da participação da educação para a comunidade, para os pais, para os responsáveis, para nós também, pagadores de impostos, para que não fique aquela comunidade lá longe, a educação do Colégio Mário Quintana, que fica a 1 hora da minha casa, e a Mari não sabe nada. Eu hoje poderia estar cobrando, uma vez que é dinheiro público, é meu dinheiro, é dinheiro do deputado Fábio Orsman, que vai para a educação municipal. Então, hoje o intuito é a gente conseguir pensar essa educação enquanto menos depender de governo e quanto mais tiver a participação do cidadão, dos beneficiados com a educação, ou aqueles que são impactados como nós, que pagamos impostos, e precisamos ver que a nossa população, né, progrida na questão da educação. Então, porque é isso que vai trazer a prosperidade para a nossa cidade. Então, a gente ainda vai trazer muitos debates, o intuito é trazer esse algo que transcenda a questão partidária, que a gente tenha bons debatedores. Eu tive essa ideia, na verdade, primeiro conversando com o Aode Cunha, não sei se vocês conhecem, economista. Então, ele que me instigou também um pouco nesse debate. Então, o intuito é a gente conseguir pensar qual que seria o horizonte de uma agenda para a educação dos próximos 20, 30 anos na nossa cidade e conseguir que isso gere envolvimento de outras pessoas, que não seja só a Mari cobrando e que outras pessoas consigam ver os dados da educação, analisar, ter a transparência necessária para ir cobrar dos entes públicos, das escolas e dos nossos governantes. Então, esse é o objetivo dessa frente parlamentar, que transcenda uma política aí de governo e vira uma política de Estado. Show, eu acho que essa colocação de vocês agora no final foi extremamente importante, que vocês falaram e colocaram bem, que não é o dinheiro só dos outros, é o dinheiro de vocês também, é o dinheiro de cada um de nós que está sendo investido, não está faltando recurso, pelo contrário, o recurso está sendo bem maior do que nos outros anos, só está faltando uma gestão melhor, e eu acho que isso é o serviço de um gestor público fazer, e a gente viu nas eleições do ano passado que isso foi um tema bem preocupante, e muitos falaram assim, as escolas precisam ser as últimas a fechar e as primeiras a abrir. E a gente vê hoje também um cenário, vocês que estão dentro dos espaços públicos ali, que foi bem diferente do que foi dito há 5 meses atrás. E isso é bem preocupante hoje em dia. Bom, infelizmente o nosso evento está chegando ao finalzinho, a gente passou muito rápido, né? A gente queria que ficasse até amanhã conversando sobre isso, até porque a pauta é muito rica, né? O assunto é muito rico e vai ser um grande desafio, não só para os nossos convidados aqui que estão na parte política, mas também para a gente enquanto sociedade. Então, acho que a gente pode colocar as nossas considerações finais aí para os nossos convidados antes da gente se despedir. Acho sim. Eu quero agradecer Fábio, Mari, Amália, pela participação de vocês, por terem topado esse desafio de vir aqui falar. Eu sei que é um tema que os três gostam de debater, e a conversa foi muito boa, assim como a Cíntia disse, nós poderíamos ficar aqui horas falando, porque assunto não falta, né? Mas, infelizmente, a gente tem horário, cada um tem seus compromissos. Agradeço do fundo do coração, em nome da UJL Rio Grande do Sul, da UJL Brasil, e deixo aqui com vocês a palavra da Cíntia. Também agradeço quem está em casa por ter acompanhado esse debate, ter comentado. A interação de vocês foi muito boa, nós tivemos muitos comentários positivos, até os nossos convidados responderam boa parte deles e foram perguntas muito boas, né, esclarecedoras, digamos assim, para boa parte, que quem sabe não teria a oportunidade de ouvir isso em outro momento. Então, muito obrigado. E ao JL Rio Grande do Sul fica à disposição de vocês. Se tiver alguma pergunta que não foi respondida, eu fico à disposição aí pelas minhas redes sociais, tenho certeza que a Mari e a Amália também, né? Um diferencial de nós, mandatários do Novo, é que a gente está sempre ligado ali também e sempre buscando responder o pessoal no dia a dia. Então, valeu. E só complementando ali, a UJL está disponível e o Lola também está disponível, a gente está todo mundo aqui. Eu queria falar também mais uma coisinha aqui. Claro. No sábado, no sábado, dia 10, vai ter um evento também do Lola,
sobre os 100 dias de mandato, primeiros 100 dias de mandato comigo e com a Indiara, que é minha colega de bancada em Curitiba, do Partido Novo. Então, não percam o evento do Lola no sábado, dia 10, eu acho que às 19 horas, salvo engano, mas vai estar nas minhas redes sociais. E também complementar o que o Enzo falou, né, que você comentou, as escolas deveriam ser as últimas a fecharem, as primeiras a abrir. O que a gente está vendo no Brasil é justamente o contrário, né? Foram as primeiras a fechar e serão as últimas a abrirem. Abre shopping, abre bar, abre tudo, mas não abre escola. Então fica aqui o nosso desejo de que isso mude nos próximos dias, nos próximos meses. Nós fizemos aí, inclusive, nos próximos dias, nos próximos meses não, que eu não quero ver mais meses de escola fechada. Nós fizemos em Curitiba também uma frente parlamentar de retorno, de acompanhamento do retorno das aulas, justamente porque a gente quer fiscalizar, a gente quer conhecer a realidade das escolas, a gente quer acompanhar, ver o que está faltando, para poder cobrar do poder público, para que esse retorno seja seguro. Então, fica aí as minhas últimas palavras, e olha lá, um beijo para o gatinho do Fábio. Também, é gato ou é gato? O Dinho também apoia a volta às aulas, é gato. É gato, um beijo pro gato do Fábio, então. E é isso, gente. Obrigada pela oportunidade. Boa noite. Obrigada pela participação. Até a próxima. Obrigado, pessoal.